Olá, eu sou Roberto Guidoni, repórter e comentarista esportivo, e hoje vamos falar sobre o vespeiro do São Paulo, do que se passa com os planejamentos recentes, não dessa diretoria, nem da anterior, nem da outra, mas há muito tempo, e aliás, é uma coisa que acontece muito no futebol brasileiro. Esse vídeo foi inspirado por um amigo que é São Paulino também, e no primeiro vídeo do canal, quando eu estava fazendo a análise tática, né, de como o time deve se desenhar pro primeiro jogo, ele falou, tipo, nossa, como é diferente, a gente gosta muito do campeonato inglês, nós dois acompanhamos o Arsenal, né, é assim que a gente se conheceu, e aí ele falou assim, nossa, mas como é estranho, porque as peças não se encaixam, parece que vai contratando jogador e não faz muito sentido, e na realidade não faz mesmo. É um problema do futebol brasileiro como um todo. Tem vários fatores, tá? Não é só a questão de planejamento, de técnico, são várias, é uma coisa cultural muito ampla, mas vamos tentar desenhar um pouquinho o que isso acarretou e como é que São Paulo vem fazendo suas contratações e montando seus times há um bom tempo, certo? Essa lista que você está lendo, eu não vou passar nome por nome, mas se você quiser dar uma olhadinha aí, até porque é uma lista que traz alguma dor, né, ao torcedor São Paulino, são os jogadores que o São Paulo contratou, pelo menos as principais contratações, desde mais ou menos o começo da era Ceni, lá a primeira era Ceni, então um pouco para mais, um pouco para menos, são esses jogadores aí. Então a gente tem, por exemplo, Tomás, Sidão, Gilberto, Shailon, Michael Suel, tem um nome ou outro que eu pulei, porque, por exemplo, eu acho que é Marquinhos, o jogador, era um jogador vindo do São Bernardo, com opção de compra, uma coisa... Assim, eu acho que ele nem chegou a jogar nenhuma partida pelo São Paulo. Mas, bom... E tem alguns nomes curiosos, como o Aderlan, você lembra dele? O Aderlan jogou pelo São Paulo. O Jusilei, que a gente ainda tá pagando. O Petros, o Everton, que era do Flamengo, o São Paulo contratou ele. Diego Souza, Calazans, Pato, Rojas, Rony. Olha, realmente é uma lista extraordinária em todos os sentidos. E aqui os asteriscos são os jogadores que continuam no São Paulo. Então tem o Arboleda, que foi contratado lá atrás, agora não lembro exatamente. Devia ter anotado o ano aqui, né? Fui vacilão, mas eu não lembro exatamente quando ele foi contratado. Igor Vinícius, Orejuela, que voltou agora de empréstimo. Luciano, Jandrei. Eu não tô contando o Nicão porque ele foi emprestado, né? Jandrei, Alisson, Rafinha, Gabriel, Patrick, Felipe Alves. São jogadores que permanecem na equipe. Tem aqui os mais recentes. Eu ia aqui pontuar, né, quais eram os laterais, mas acho que não será necessário, porque tem um lugar, uma posição que é muito curiosa e mostra muito o que eu quero dizer nesse vídeo, que é como falta planejamento, como falta uma ideia primordial antes de mais nada. Então a gente tem aqui laterais direitos contratados desde muito tempo atrás. A gente tem o Buffarini, a gente tem o Daniel Alves, a gente tem o Juan Fran, a gente tem o Orejuela, a gente tem o Igor Vinícius. Deve ter mais algum outro perdido aqui que eu não lembro agora de cabeça. A gente tem aquele menino, qual é o mesmo nome? Bruno alguma coisa, que ele vem emprestado, depois ele teve problema com doping, né? O São Paulo botou o menino na reabilitação, mas não conseguiu dar certo e, enfim, não sei como é que ele tá, a carreira dele agora, boa sorte pro cara, mas a gente também teve o Rigoni, que jogou como lateral direito, a gente teve o Igor Gomes, que jogou como lateral direito, recentemente a base revelou, o Auro revelou o Lucas Farias, nenhum deles foi realmente aproveitado no time principal, lembrando que o Auro jogou naquele São Paulo que vinha com Allan Kardec, Pato, Kaká, e ele era lateral direito, teve algum destaque lá, ele recentemente passou pelo Santos, né? Não jogou tão bem lá, mas enfim, era um lateral que a gente podia ter usado e não usou. E isso tudo mostra como falta uma ideia, porque você olha isso, você não consegue ver qual esquema tático que o São Paulo quer. Tudo bem que passaram vários técnicos, mas mesmo assim, a gente pega o Crespo, por exemplo, ele jogava de um jeito bem diferente do que o Ceni joga.
e também jogava de um jeito bem diferente do que o Diniz joga. E o Diniz jogava de um jeito diferente do Cuca. Jogava de, sabe? Era diferente do Mancini, era diferente de quem é que veio antes do Mancini. Eu nem lembro mais. É tanto técnico que passou e não há uma ideia de futebol, não há uma construção de elenco. E isso eu sei que acontece em vários times brasileiros, tá bom? Eu sei, até mesmo no Flamengo e no Palmeiras ocorre. No Palmeiras agora menos, parece que eles estão se reestruturando para realmente ter uma ideia, uma direção de contratação e esquema tático e etc. Isso é muito importante, isso vai fazer muita diferença lá na frente, então fica de olho porque o Palmeiras pode disparar dos outros times se isso der certo, mas a grande verdade é que o Flamengo e o Palmeiras hoje, eles têm grana. Se eles pagarem 20 milhões numa contratação e não deu certo, paciência, ué. Aí vende o cara, sei lá, tenta dar um jeito de recuperar ou o dinheiro inteiro ou parte desse dinheiro. E o São Paulo, ele vem contratando jogadores a dar com pau. Assim, é bizarro, dá mais de 50 atletas em o quê? 5 anos, mais ou menos. E é um time inteiro. Por temporada a gente contrata um time inteiro. Isso é porque eu peguei só os principais. Também tem jogador que veio por empréstimo, a gente vai pagar o salário desses caras. Tem jogador que subiu da base. Então, quer dizer, é uma reformulação de um time inteiro por temporada e nunca chega a lugar nenhum. O que está acontecendo? Quer dizer, eu sei o que está acontecendo, né? Falta uma ideia, falta um planejamento. Isso é muito da cultura brasileira. Porque mesmo quando há uma tentativa de colocar uma ideia, uma tentativa de, olha, eu vou jogar desse jeito, vai demorar um tempo até a equipe se adaptar, vai demorar um tempo até eu ter esses jogadores, porque assim, você vai querer mudar seu jeito de jogar. O Ceni, por exemplo, ele quer o 4-4-2 dele lá, ou 4-4-1-1, vai ter um segundo atacante que flutua, vai ter o Caleri lá na frente, 2 pontas, 2 meias que sejam fortes, que saibam armar, que saibam marcar e consigam fazer a reposição, 2 box-to-box. Eu sei que tem gente que não gosta desses termos em inglês, ou falar, bloco baixo, não sei o que. Gente, é a linguagem do futebol, tá bom? Aceite. Se você gosta do futebol da década de 70, fica vendo o VT da década de 70. O futebol hoje não é mais jogado daquele jeito. O futebol hoje, sim, a gente vai falar em bloco baixo, a gente vai falar em pé de pressão, em ataca marcando, ou em marca atacando, porque, desculpa, se você, assim, não tem outro jeito de explicar como é que o futebol hoje funciona. O futebol hoje funciona desse jeito, tá bom? Funciona desse jeito, não tem como fugir das nomenclaturas. É elas que explicam o que o futebol deve ser jogado hoje, tá bom? Então quando a gente fala assim, tem que marcar atacando, sabe o que isso significa? Porque parece, né, talvez não tenham explicado. Marcar atacando significa você marca os caras, mas você tem que ter um contra-ataque, ou você tem que ter a sua saída de bola já desenhada. Quem muito bem fez isso, por exemplo, é o Real Madrid do Ancelotti. Lembra quando ele tinha Cristiano, Bale e Benzema no auge? Que era um time que quando roubava a bola tinha uma saída muito rápida. Em 2, 3 toques já estava dentro da área adversária fazendo seu gol. É isso. Você marca atacando. Também visando o ataque, já preparando o seu ataque. É isso, viu? Não é difícil. Então, aceite que essas são as nomenclaturas. Eu vou usar essas nomenclaturas nesse canal. Sinto muito pra quem não gosta, tá bom? Infelizmente, você vai assim começar a patinar um pouquinho, porque daqui pra frente o futebol brasileiro vai começar a usar cada vez mais essas nomenclaturas. Então, eu recomendo que você pesquise e tente aprender um pouco sobre isso. Mas, enfim, aí o Ceni, ele tem essas ideias de jogo. Só que não é de uma temporada para outra que a gente consegue transformar o time. A gente não é de uma temporada para outra que a gente consegue pegar um jogador da base e subir para fazer aquele papel, ou então contratar esse jogador, ou então se fazer de um jogador que não encaixa no esquema tático. Só que a torcida também, ela não entende muito bem isso daí. Ela quer a vitória. Eu acho justo até, sabe? O torcedor tá lá, perder um saco, pô, com certeza. Porém, a torcida não quer saber, ela não quer saber de tempo de trabalho, não quer saber que as coisas podem melhorar nas próximas temporadas, que às vezes demora 2, 3 temporadas para a coisa encaixar. Não tá nem aí, eu quero ganhar. Aí nesse negócio de eu quero ganhar, todo técnico vai para onde? 3 zagueiros. Todos os técnicos são paulinos, desde a era Muricy, jogam com 3 zagueiros. O Muricy mesmo foi vítima disso. Porque
A gente foi campeão mundial com 3 zagueiros, né? É o time montado basicamente pelo Cuca, depois veio o Leão e depois veio o Paulo Tuori. E a gente foi campeão mundial desse jeito com os 3 zagueiros. Era um outro futebol, era um outro momento do futebol. Isso é 2005, sabe? Daqui a pouco vão fazer 20 anos. Então é outra coisa. Não tinha nem acontecido o Barcelona, o Super Barcelona do Pep Guardiola ainda. Então, era outra ideia que se tinha de jogo. E aí o Muricy, quando ele entrou depois, ele tentou jogar no 4-4-2 ou no 4-3-3, ele tentou fazer um time mais ofensivo, um time que às vezes corria um pouco mais de risco, mas visando um time que conseguia criar, conseguia chegar mais à frente, conseguia apresentar um futebol mais bonito também, tá bom? Porque muitos jogos da era Muricy eram horrorosos, eram jogos que, assim, sinceramente, ganhar de 1-0 com gol de escanteio, eu não tenho prazer nenhum de ver um jogo assim. Você pode ter, o que é justo, mas eu acho justo também que os técnicos, ou o cara que vai treinar o time, como era o caso do Muricy, não tenha prazer em ver isso e queira um time que jogue bola. Assim como o Tele Santana teve um time que jogava bola. O Tele, ele não visava o ganhar só. Não era só isso o importante pro Tele. O Tele queria um time que jogasse bonito, um time que jogasse bem futebol. E é isso que o Muricy tentou apresentar pra gente também, mas aí não aceitaram. Tem até a clássica história, né, depois de uma eliminação da Libertadores, que o São Paulo jogou com uma linha de 4, o Juvenal, no voo de volta, chegou no Muricy e bateu na perna dele e falou assim: amigão, você vai botar 3 zagueiros e a gente vai jogar por uma bola de escanteio. Essa é a lenda, não sei se é verdade, mas essa é a lenda. E o fato é que depois daquela eliminação começou a ter muita pressão e aí realmente o Muricy começou a jogar o seu Muricy Ball, que era basicamente arruma escanteio ou falta lateral, Jorge Wagner batia, a Miranda fazia o gol. Tá bom. É sério. Eu desafio alguém a pegar um VT dessa época e assistir e ficar realmente empolgado. Eu falo assim, nossa, olha, que time bom, que time gostoso de ver. Que bom que eu peguei esse VT pra assistir. Enfim. E o Ceni, ele quer construir esse novo time. Então, temos que ter paciência, tá bom? Por várias questões. A gente sabe que no Brasil é difícil. Vamos supor que surja esse moleque, esse ponta-direita da base que o Ceni tanto precisa, que é a última peça que falta para formar pelo menos uma base para esse esquema tático dele. O que é muito provável que vai acontecer é que em 6 meses esse garoto seja negociado com algum time inglês, ou espanhol, ou enfim, seja vendido, como tem acontecido, né? A gente tem que pensar que o Marquinhos é esse jogador que podia hoje ser uma boa alternativa para a ponta direita, e ele está no Arsenal, não é nem muito utilizado lá, mas ele foi para a Inglaterra, não é? O Luiz Araújo está nos Estados Unidos, David Neres está em Portugal, o Antony tá na Inglaterra também. É isso, o futebol brasileiro é sobre isso. É sobre revelar jogadores e perder esses jogadores. O problema é o que você faz depois, tá? E aí também aí eu acho que é a principal coisa que fica na conta dos dirigentes. E como eu disse, isso daí não é um problema de eu não quero apontar dele para nenhum dirigente aqui, porque eu acho que é um problema cultural brasileiro como um todo, tá bom? Isso daí acontece em todos os clubes. Eu vou pontuar do São Paulo porque é o time que eu me preocupo. Se o Corinthians gastar todo o dinheiro que tem, for rebaixar e fechar as portas, é problema deles. Eu não tô nem aí pra isso, tá bom? Então, o São Paulo, sim, eu me preocupo. Então, vamos supor, você vai me falar, o Hernandes é um jogador caro? Não é um jogador caro, porque ele entregou, sabe? O Hernandes, especialmente quando ele salvou o time do rebaixamento, ele foi lá e ele entregou. O Tietê entregou. Não é um jogador caro. Caro, sabe quem é? É o Juanfran, que chegou e não entregou. E não que seja um jogador ruim, tá? E não que ele tenha, de alguma forma, sido, sei lá, mau caráter ou algo do tipo. Não, é que ele simplesmente chegou e pouco jogou, tanto que logo depois foi embora. Caro é o Daniel Alves, que a gente tá pagando até agora, e também chegou, pouco jogou, criou muita confusão, muita confusão. E o retorno dele em campo não foi nem um pouco satisfatório.
Cara, é o Pablo. O Pablo, assim, é extraordinariamente caro. É o Everton Felipe também, que é um jogador que veio por um valor baixo, mas não jogou no time principal. Então, isso é caro. Não é caro você pagar 20 milhões num cara, um cara que renda, um cara que realmente vai resolver seu problema. Caro é você pagar R$ 500 num cara e depois tem que contratar outro, e depois outro, e depois outro, depois outro, ad eterno, porque você não resolve o seu problema nunca, sabe? O Jusilei é caro, o Petros é caro, o Vitor Bueno é caro, independentemente do valor que eles recebam, e eu não tô também falando nada contra os atletas. Eu acho que os atletas, pô, o cara recebe uma proposta de São Paulo, eu falo assim, aceito. Foi lá, problema do São Paulo. Se o São Paulo não sabe o que é do atleta, ou por que está contratando o atleta, problema do São Paulo. Porque quando você contrata o Vitor Bueno, você sabe que é o Vitor Bueno? Você não espera o Lionel Messi. Você sabe que é o Vitor Bueno, pô. Sabe? Então, por favor, né? Igual o Léo. Alguém achava que o Léo era o novo Gamarra? Você achava que você era um iludido. Ou então o novo, sei lá, o novo Júnior, né? Um lateral esquerdo de São Paulo, que fez algum sucesso. Sabe? Então, o Léo era um jogador básico lá, que fez o seu papel. O Léo é um jogador super barato pro São Paulo. Porque ele chegou, ele rendeu em campo, bem ou mal. Tá? Eu sei que tem muita gente que não gosta, e até entendo aos que não gostam do Léo e dão ainda bem que ele foi embora. Porém, ele rendeu em campo. Ele teve um retorno futebolístico pro São Paulo e depois teve um retorno financeiro também. Então, gente, o Léo é um jogador barato. Cara, esse jogadorzinho que... Vem o William, por exemplo, que ficou conhecido como William Maluco. Outro jogador caro, veio de graça, só pagando seus salários. Mas, pô, um jogador caro demais, porque não teve retorno nenhum. Só se machucou, quando jogou não deu pra ver nada. Claramente, ele foi contratado por ser contratado, sabe? O que não faz sentido. Outra coisa que a gente tem muito, é uma cultura brasileira, a gente acha que tem que ter jogador pra resolver todos os problemas. Então você precisa ter um ponto esquerda canhoto, um ponto esquerda destro e um armador pela esquerda. Você precisa ter um volante de marcação, um volante mais ofensivo, um volante alto. Gente, nenhum lugar do mundo faz isso. Nenhum lugar do mundo. Eu sei que o nosso calendário é realmente lotado. É muito maior que nos outros lugares. Mas nenhum lugar do mundo tem tantos jogadores com tantas características diferentes para formar um time. Porque não faz sentido, você não consegue dar um padrão de jogo para aquela equipe, percebe? Porque as coisas ficam muito... Ok, agora eu tenho um ponta direita que é destro. Perfeito, você vai jogar aquele ponta direita que é destro. Mas quando entrar o seu reserva, ele não vai ter a mesma característica. Todo o esquema do seu time vai mudar. Porque você mudou a principal característica do cara. Se você vai jogar com velocistas, então tenha 2, 3 velocistas, não importa. Seu calendário é lotado, tudo bem. Então você tem o seu titular lá, o principal jogador pela direita, velocista, destro, que esse tem seu titular. Perfeito. Depois você vai ter seu reserva, que também será um velocista destro. Depois você vai ter um garoto da base, que aí você dá sorte de encontrar, né? Claro que a gente nem sempre revela, mas, pô, é muito melhor você ter 2 que façam a mesma coisa, que a sua equipe toda não desmonte por causa de 2, 3 mudanças que você tem que fazer, e aí seu time fica descaracterizado. Você não consegue nem treinar esses caras. Porque como é que você vai treinar jogadores com características completamente diferentes para um time titular e um time reserva? E aí a gente tem aquela discrepância, porque se troca uma peça, pronto, acabou o time. Acabou o time. Tanto que quem sofreu isso daí foi o Diniz. O Diniz tinha aqueles 11 titulares, não mexia. Quando teve que mexer, desmoronou tudo. Porque não tinha, né, não tinha liga mais. Os jogadores não sabiam mais o que fazer juntos, sabe? Assim, eu não sei entender que futebol é esse que a gente pratica aqui. Que futebol é esse tão atrasado, né? Aí, claro que é interessante você ter jogadores, por exemplo, pô, você tem, às vezes você não precisa necessariamente ter um reserva que seja ponta direita, mas se você tem um cara que é ponta direita destro e ele também consegue fazer a ponta esquerda como um destro,
vai agregar na sua equipe. Se ele conseguir fazer também o meio campo, ou jogar como centroavante, ou um meio campista, um volante que possa ser jogado como zagueiro, como lateral direito, tudo isso daí vai agregar a sua equipe. Mas você tem que ter o básico, que é uma estrutura mínima, com seus reservas também, seguindo aquele mesmo esquema tático, aquele mesmo sistema. Porque é assim que se joga o futebol de hoje. Não é mais tão... dependendo de recursos individuais, de atletas. Assim, gente, o Brasil nesse sentido é tão atrasado, tão atrasado, que explica muito as críticas que fizeram ao Tite. E eu não acho que o Tite fez tudo certo, tá bom? Longe disso. Eu acho que realmente o Tite ele pecou ao não mudar o meio campo no jogo contra a Croácia. E assim, ele tinha que ter tirado um atacante e colocado o meio campista, fechado a casinha e acabou. A Croácia não ia conseguir atacar. E assim, bom... E aí veio todas as escolhas ruins dos atletas em atacarem, né? Sete jogadores... ficando depressivo já. 7 jogadores no ataque, faltando 4 minutos. Apenas isso. O nosso volante dando combate no lateral esquerdo dos caras. Ou era no volante... Não, era no Gvardiol, no zagueiro pela esquerda dos caras. Até perdi a linha de raciocínio. A crítica ao Tite é por causa do sistema tático. Eu sei que no futebol brasileiro a gente tem essa cultura de os jogadores criarem a jogada, ser uma jogada um pouco mais individual. Faz parte. Eu acho justo ter isso como característica. Mas também ter um sistema é muito importante para você desenvolver um trabalho e para você sincronizar um time, você conseguir organizar um time, sabe? Porque, senão, assim, no futebol atual... um sistema, ou a palavra que é automatização, né? Fazer as coisas de forma automática. Rouba a bola, pressiona. Depois de, sei lá, tanto tempo, ou então depois de uma certa faixa de campo, volta, recompõe, fecha. Depois como é que você faz para atacar? O que a gente vê hoje, jogos do São Paulo, o Caleri sabia muito bem onde era para ele se movimentar para receber a bola caso dê um chutão da zaga. Mas os zagueiros não sabiam onde chutar, ou não conseguiam, não tinham qualidade para dar esse chutão. E chegou a ser cômico, porque o Rogério Ceni ele passava o jogo inteiro gritando para os seus zagueiros que não era no lado esquerdo que você tinha que chutar, era no lado direito. Assim, chega a ser ridículo, chega a ser patético. Mas o que parece é que não teve um treino para automatizar isso. Para quando o zagueiro fosse dar o estourão para frente, ele sempre ia jogar no mesmo lado. Sabe? É esse o ponto, é esse o problema. Errar uma vez ou outra, tudo bem, isso aqui é futebol. A gente tem que lembrar que não são máquinas, são jogadores, tá bom? São seres humanos jogadores de futebol. E como todo ser humano, o cara erra. Agora, o problema é quando o cara faz toda hora errado. Sabe? O que tá acontecendo? É bizarro. Se um zagueiro não consegue dar um chutão pra uma direção, não tô falando no pé do cara. Não, tô falando mais ou menos naquele lado lá. Não, ele manda ser pro outro lado do campo. Então fecha, pô. Fecha. Vamos desistir. A gente transforma campos de futebol em plantação de soja e café e pronto. Acabou. Sabe? E, falando novamente, isso não é um problema do São Paulo, do futebol brasileiro como um todo, mas o São Paulo, com essa lista que você tá vendo aí à direita, se você quiser parar, porque, bom, se bem que esse vídeo tá tão longo aí, fica aí à vontade vendo esses belos nomes, ó, Gilberto, Chaves, Shailon, Cueva. Você tem saudade do Cueva? Eu não, nem um pouco. Maicon também, o zagueirão lá, Lucas Prato, Nenê, nossa, é muito nome bom. Porra, que maravilha. De quem você tem saudade? Me responde aí, deixa nos comentários. Você tem saudade de algum desses nomes? Porque eu peguei as contratações, né? Não tô falando se são boas ou ruins. São contratações e, obviamente, tem coisas interessantes aí, nomes que foram um pouco melhor, outros nomes que foram um pouco pior. Faz parte. Quem anda bem é o Carneiro, viu? Anda fazendo seus gols lá no Cruz Azul. Tava dando uma olhada ontem, né? Pensando nesse vídeo, eu tava dando uma olhada nos atletas, como é que alguns estavam. O Carneiro tá bem lá no Cruz Azul. Então, boa sorte aí pro nosso mano Carneiro, Gonzalo Carneiro. E, bom,
Tá aqui, é o Bruno Pérez, é isso? Bruno Pérez, lateral direito. Ele. Você percebe? Nenhum lateral é minimamente parecido um com o outro. O Victor Vinícius, ele é um driblador, um velocista. O Bruno Pérez, assim, ele jogou pouco, é um jogador com uma qualidade menor que os outros, né? Mas ele fazia só o básico, infelizmente, para ele. O Daniel Alves é um lateral construtor. O Juan Fran é um lateral defensivo. O Orejuela é um lateral de força física. Sem velocidade, mas com muita força física, muita chegada. O Buffarini é outro lateral construtor, só que ele não vai tanto para dentro. Ele funciona muito mais como um ala, né? Já que ele não tinha velocidade. Quer dizer, todos eles são diferentes entre si e a gente contratou esses caras. Por quê? Quem é que faz esse... Assim, eu queria saber quem é que escolhe, porque não é possível. Não é possível que a equipe de scout chegue e fale assim, olha, eu tenho esses... Não, você quer um centroavante? Tem aqui, ó, as opções. Aí você olha para as opções, nenhum é minimamente parecido com o outro. Aí você fica, ué, mas você escolheu por escolher? Só porque o cara joga naquela posição? Não sei. Você quer um zagueiro? Então toma, você pode contratar um zagueiro construtor, um zagueiro baixo, um zagueiro alto. Tá, mas ou então, às vezes não é nem o problema da equipe de scout. Quando eu falo scout, são os olheiros, tá bom? Toda a equipe que faz a prospecção dos atletas, que vê os vídeos, vê os dados, vê tudo da vida do atleta. Mas, assim, fica parecendo que não dá uma diretriz. Por exemplo, eu quero um zagueiro alto. Não tem isso. Por exemplo, eu fiz continuei com o meu exercício de tentar descobrir um zagueiro pro São Paulo. Eu cheguei num nome, eu cheguei num jogador que eu fiquei assim, ei, talvez, é bom, não é bom, mas pelo menos não vai sair caro, a gente pode até vender por um preço bom no futuro, né? Tem suas chances, que é um nome chamado Léo Andrade, ele tá no Marítimo de Portugal, ele tem 1,90, ele é canhoto, ele tem bons lançamentos, ele tem bom toque de bola, é meio durão, não tem tanta qualidade por baixo, né, como tem o Alan Franco, e é barato e é brasileiro. Olha que coisa. Sei lá, eu só fiquei aqui me arriscando. Quem sabe algum time não contrata esse menino? Aí eu vou falar assim, eu disse que o Léo Andrade é bom, 23 anos ele tem só, é mais jovem que o Alan Franco também, mais barato, vai ganhar menos, já é brasileiro, então não tem questão de acostumar com a língua, com o país. Se bem que São Paulo tá tão internacional, né? Acho que não deve ser nenhum problema falar espanhol lá dentro. Basicamente todos os jogadores devem falar o mínimo por causa da convivência com outros castelhanos. Mas é um pouco disso, sabe, que eu queria passar nesse vídeo. Até um pouco mais longo do que eu esperava. Geralmente fica um pouco mais longo do que eu esperava. Mas é um pouco disso. Falta uma ideia, uma construção no elenco de São Paulo. E quando eu vejo que ainda querem contratar o Marcos Paulo, parece que é real, tá? Parece que é real o Marcos Paulo. O risco Marcos Paulo é verdadeiro. Aí você fala, mas tá, por que vocês querem contratar o Marcos Paulo? Ele é um cara que ele não rende na segunda divisão do Campeonato Espanhol, tá bom? Se ele vier, já falei, se ele vier, eu vou torcer por ele, espero que ele dê super certo, que construa uma bela história no São Paulo, seja multicampeão e tudo mais. Só que, gente, qual é a probabilidade disso acontecer? Convenhamos. O cara tá na segunda divisão do Campeonato Espanhol, ele não rende lá. Aí ele vai chegar no Brasil, que é infinitamente mais difícil de se jogar, por várias questões. Tanto porque o futebol ele é de um nível um pouco mais acima. A segunda divisão espanhola é feia, viu? Rapaz, ele é bem mais acima que da segunda divisão do Campeonato Espanhol. Ele vai ter que se adaptar ao novo time. É um time que há muito tempo não ganha nada de relevante, então tem uma pressão extra. Ele tem que chegar e tem que resolver. A gente sabe que trabalhar com o Rogério Ceni não é fácil. O cara, né? Tem as pegadas. Então, gente, sério, é isso. Agora eu tô triste nesse final. Vamos ver como é que o São Paulo desenvolve aí. Boa sorte para todos nós. Vamos, São Paulo. É isso. Inscreva-se. Agora tá triste, né? Enfim, vai ter que falar. Inscreva-se, compartilhe, dê o like, não sei o quê. Compartilhe até chegar no Belmonte.
e o Belmonte ouviu falar do Léo Andrade. Aí você vai falar assim, aqui ó, Belmonte. Quando o São Paulo contratar o Léo Andrade, você vai falar assim, foi por causa daquele maninho lá no YouTube. Beleza? É isso. Tchau, abraço.